Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Já estamos na terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021. O tema de hoje é uma nova pessoa. Eu convido você para, juntamente comigo, fazer uma oração. Santo e amado Pai, iremos hoje ler esse trecho da Bíblia, de Isaías 6, versículos 5 até o 7. Nos abençoe e nos guia, é o que eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, como você bem ouviu, está em Isaías capítulo 6, do 5 ao 7, que na Nova Versão Internacional diz assim: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca, os meus lábios, e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Se você analisar o capítulo 5 de Isaías proferiu anteriormente pelo menos 11 ais. E todos esses ais eram referentes ao povo de Israel. Contudo, quando Isaías se depara com o Santo dos Santos, se depara com aquela cena do santuário em que existem anjos adorando ao próprio Deus, ele olha para ele e vê a sua impureza. E ao invés de dizer ai dos outros, ele diz ai de mim, apontando para ele como o maior dos pecadores. Muitas vezes queremos apontar para os outros as culpas que também são nossas. E quando nos deparamos com a santidade de Deus, isso fica nítido e claro. Aquela cena era uma cena que nos referenciava ao santuário, em que havia ali querubins, como havia querubins também no Santo dos Santos, existia fumaça que vinha do incensário, e nós temos aquela cena que lembra uma cena de adoração referente ao santuário. E quando Isaías se vê naquela situação, ele se vê sem saída. E é exatamente isso que um pecador sente quando se depara com a sua grande pecaminosidade diante da santidade de Deus. E o que fazer? Nós devemos nos depor aos pés do Senhor e pedir que de maneira sobrenatural Ele haja sobre nós, nos perdoando e nos purificando. A cena do chamado de Isaías mostra um anjo indo ali no braseiro, no incensário, pegando uma brasa e tocando na boca de Isaías, nos lábios de Isaías. Essa é uma referência direta à impureza daquilo que nós falamos, que é a expressão daquilo que vem de dentro de nós, daquilo que nós pensamos. Por isso, Isaías precisava ser purificado. E aqui eu quero compartilhar com você alguns pontos sobre a purificação de Isaías naquele momento. Primeiro, a purificação foi um ato sobrenatural. Isaías não podia purificar-se sozinho. Por isso, querido amigo e irmão que me ouve nesse momento, lembre-se, se você quer ser purificado, busque purificação em Deus, porque nós não podemos nos purificar fazendo uma autolimpeza. Essa limpeza, essa purificação, essa nova vida vem apenas de uma ação de Deus. Segundo, Isaías reconhece a sua pecaminosidade. Ele viu o quanto ele errou, o quanto ele errava, que apesar de ser profeta, ele não era melhor e nem maior do que os outros. Terceiro, Isaías reconheceu também a pecaminosidade do povo. Portanto, ele sabia que o seu povo, que os seus compatriotas também estavam errando em grande quantia. E quarto, a purificação também é uma habilitação à pregação, a uma vida santa e a estar todos os dias aos pés do Senhor. Só podemos ser usados por Deus se formos purificados pelo fogo do Espírito Santo.
Lembre que o Espírito Santo desceu como fogo lá em Pentecostes, também purificando o povo e habilitando o povo de Deus à pregação. Portanto, que o Santo Espírito do Senhor nos guie mais uma vez, nos purifique como fogo e nos use para a sua obra. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo podcast.